O Espírito de Deus que unge Cristo e a unção que repousa sobre Ele não serve só para Jesus. Olha o que Jesus fala: o Espírito do Senhor está sobre mim para quê, Jesus? Para curar, para levantar, para pregar, para libertar. Olhe para mim e falo de novo. Jesus não recebeu por causa dele. Jesus recebeu para curar, para libertar, para pregar. Quem recebe não recebe para mostrar que tem, recebe para curar, para libertar, para salvar, para pregar. Existem pessoas nas nossas casas e nas nossas famílias que estão vivendo debaixo de jugos terríveis, e é necessário que quem entrou por essas portas esta noite saia revestido do Espírito de Deus para curar, para libertar, para levantar, para pregar aqueles que estão debaixo de julgos. Pregador, como é que eu recebo o Espírito de Deus? Cito umas duas coisas e termino, prometo. Primeiro, para recebermos a unção que despedaça o jugo, precisamos entender o nível do que essa unção representa. Unção não é poder e autoridade. Vou falar de novo. Unção não é poder e autoridade. Unção é unção, poder e autoridade é poder e autoridade. Mas a unção gera poder e atrai a autoridade. Pregador, aonde está escrito isso? Jesus recebe o Espírito no capítulo 3. Ele já tem o Espírito sobre ele e já é ungido, e o próprio nome denota o Cristo. No Evangelho 22, ele assopra o Espírito sobre. Mas em Lucas 9:1, ele abre a boca para os discípulos e diz: eu vos dou poder e autoridade. Recebam poder e autoridade em 9:1 de Lucas, e recebam a unção do Espírito no 22 de João, para em Atos 2 receberem revestimento de poder e glória. Porque Deus não envia ninguém despreparado para batalha nenhuma. Olha o nível do que Jesus foi colocando neles, para depois eles começarem a pregar o Evangelho. E a Bíblia é bem clara que hoje somos milhões e estamos sofrendo para pregar. E aqueles 12 viraram o mundo de cabeça para baixo, de tanto poder, autoridade e unção. Pregador, que autoridade, poder e unção é essa? Jesus chega num lugar chamado Gadara. Ai, Jesus. E existe uma lei dentro da Bíblia. Jesus não esvazia de um para dar para outro, ele transborda. Então, se Jesus dá para os discípulos, Jesus tira de si mesmo e entrega a eles. Amém? Jesus chega em Gadara, pisa na praia, endemoniado gadareno, legião de demônios no corpo, milhares de demônios possuindo aquele homem, vem correndo até Jesus. Eu quero que você entenda o nível do poder, autoridade e unção que Deus liberou sobre vocês. Jesus Cristo de Nazaré não abriu a boca, não falou nada, ele só pisou. Quando ele pisa no lugar, os demônios da região, pastor Isabel, opa, chegou alguém diferente na praia, vamos embora. Vem correndo, se prostra diante dele e diz: ô mestre! Eu vou falar, alguém vai entender. Quer ver? Baterista, tecladista, baixista, guitarrista, ministra comigo agora, como vocês já estão ministrando. Tem gente aqui dentro
que se eu tivesse falando daqui, cuidado porque a pombagira está tentando entrar na tua casa, a pessoa ia ficar: ai Jesus, me livra desse negócio ruim. Se eu daqui de cima dissesse: ó o tranca-rua na sua rua, ai Jesus, tem misericórdia da minha vida, quer dizer que tem gente que tem medo de demônio. Pois é, esses mesmos demônios, que tem gente aqui dentro que treme na base, quando viu Jesus cheio de unção, ó, não aguentou o tamanho da presença e do poder daquele que pisou naquele ambiente. Eita, tem um negócio diferente aqui. Catal até dentro que mitria, jolemente de que nutria. Está preparada para ser cheio do poder e da glória. Oh glória. O mesmo Jesus que pisou em Gadara, e quando pisa, pombagira tem que se curvar, tranca-rua tem que se curvar, Exu Caveira tem que se curvar. Esse mesmo Jesus também abriu a boca. Eu vou nem gritar, para não dizerem que foi grito do pregador. Sabe o que ele fala? Ah, gente, vocês querem ser cheios de unção, poder, glória e autoridade? Tá bom. Vocês sabem que quando eu estou presente, eu dou essas coisas, né? Sim, Jesus. Aonde houverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou perguntar: quem é que veio por causa de Jesus aqui essa noite? Se você veio, se prepare para o que Ele vai liberar agora. Levantou as mãos? Em nome de Jesus, levante agora, porque a unção foi feita para ser compartilhada, e o que sai desse altar vai encher quem está na nave da igreja agora. Demônios baterão em retirada na proporção que houver crente cheio do poder da glória e da unção aqui dentro. Quem quer ser cheio, abre a boca, receba poder e glória agora, receba a unção de Deus agora. Seja cheio do poder agora, seja cheio agora, sejam cheios agora, sejam cheios agora, cheios, sejam cheios. Só sai vazio quem quiser, só sai vazio quem quiser. Olacatal arrebentria. Entrou um varão de autoridade aqui dentro. Que varão é esse, pregador? Abriu a porta e levantai as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o mesmo varão de Gadara. Jesus. Quem é de peleja, peleja. Quem é de peleja, peleja. Quem é... Olá, oi, que rementia. Da pau a que entrou e refaia. Meu Deus, já tem gente dando lugar lá no meio da igreja. Olha lá, olha o que Jesus está fazendo aqui no corredor. Olha a gente cheia da unção aqui na direita. A unção que despedaça o jugo vai entrar dentro da mão de fé agora. Se prepare para menos de 10 segundos. A glória de Deus vai encher essa casa. Quem quer ser cheio? 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 Quem quer? Quem quer laua? Canapatacataua. Elemente de renútria. Geometricataua. Elemanacataua rementria. Olutri kenúbria. Jolentria. Meu Deus. Se prepare. Devolva o microfone em menos de 5 minutos. Segure a mão de quem está do seu lado a última vez. A última. Isso, a última. Segurou. De mão dadas, olhe para mim.
Não largue, não largue. Quem está no mistério deixa. Você que segurou a mão, olha para mim. Não se desligue, olha para mim. Te conto o último segredo da unção e vou para o meu lugar. A unção é transferível. Vou falar de novo. A unção é transferível. Passa de um para o outro. Meu vovô, 90 anos de idade, já está na glória quando faleceu. Saía de Belfor Roxo, ia para Magé dirigir igreja. Cabelo branquinho, sabe o que ele dizia? Só sai vazio da igreja quem quer, meu filho. Aí eu dizia, não, vô, peraí. Sai vazio se o pregador não pregar direito. Sai vazio, não larga da mão não. Sai vazio se quem cantar não cantar direito. Aí aquele homem de cabelo branquinho, para de botar culpa no pregador, sai vazio se quiser. Para de botar culpa no movimento, sai vazio se quiser. Aí eu dizia, por que, vô? Aí ele me dizia isso: a unção, o poder, a autoridade é transferível, passa de um para o outro. Aí eu disse assim, vô, me mostra na Bíblia. Ele, meu filho, Moisés e os 70 vazios, Moisés cheio do Espírito. Deus fala para Moisés, Moisés, traz 70 anciãos, porque eu vou tirar do Espírito que está sobre você. Deus tira de sobre Moisés e começa a encher quem está vazio. É tanta glória que no meio do arraial o povo começa a pipocar de glória, profetizar e pular. Aí Caleb, Josué, chega para Moisés e fala, não vai impedir eles não, meu senhor. Moisés olha e fala, ah, meu filho, oxalá que todo mundo que está na presença sentisse isso que eles estão sentindo. Está preparada? Não largue da mão. Segurou na mão aí. Vovô me deu mais um segredo. Ele disse, meu filho, 2 Reis 4, Deus manda a mulher entrar na casa. Vasos estão vazios, só uma vasilha tem um pouco de azeite. Sabe o que Deus manda ela fazer através do profeta? Pega a vasilha, deita sobre, porque o azeite tem que vir sobre os vasos. Quando ela começa a fazer isso, varoa, o azeite começa a multiplicar. De vaso e entra em vaso, 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 de vaso e entra em vaso. Segurou na mão de quem tem, meu Deus, olha lá, peraí, calma que aqui é segundo andar. Segurou na mão de quem está do seu lado, só sai vazio quem quiser. Quem quiser azeite agora, Jeová multiplica o que está na vida do teu irmão. Seja cheio agora, transborda, transborda, seja cheio, seja cheia, cheio, cheia. Quem quer, receba agora, 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 cheios, cheios, cheios. Eu vou deixar da glória quem quer da glória. Quem está vivo, se coloque de pé comigo em nome de Jesus. Nubricaua. Tem um varão aqui. Esse varão é de peleja. Crente geladeira não presta. Tem que ter fogo, 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 tem que ter fogo. Entra nessa peleja, minha filha. Tua família está precisando disso. Tua casa está dependendo disso. Entra na peleja, peleja,
peleja, peleja, peleja, peleja, peleja, peleja, peleja, peleja, peleja, peleja, peleja. Quem é de 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 peleja, peleja. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Qual é o som? Qual é o som? Quem? Desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Ih, eu já tô ouvindo o som. E qual é o som? Qual é o som? De quando desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som. Bate na porta. Carpinteiro batendo a porta. Oh! É uma glória que repousou aqui. Alão de Caua. Abrauit. Que desce. Fogo Santo. Quem quer ser cheio, abre a boca e adore a Ele. Vem como. Meu Deus, eu tô vendo gente chorando daqui de cima. Tem libertação acontecendo nessa casa. O espírito de morte está batendo em retirada nesse momento. Não vai ter morte nesse bairro. Não vai ter morte na comunidade. O jugo está sendo quebrado. A igreja Amor e Fé está fazendo a diferença. Quem tem unção tem. Quem tem unção tem. Quem tem unção tem. Quem tem, tem. Ela é a força. Adore, adore. Adore, adore, adore. Adore, adore. Oh, manda poder pra lá. Manda poder pra lá. Manda unção pra lá. Unção, unção, unção. Poder, 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 poder. Tem algo sendo liberado aqui. Oh, adorador. Já amanhece adorando esse adorador. Já tem milagre esperando esse adorador. Não tem momento e nem hora, porque sabe que é sua. Move. Chegou o momento de nós guerrearmos pela nossa casa. O jugo dos demônios será quebrado agora. O jugo do inferno e do pecado
O jugo do trabalho contra-preparado, o jugo dos planos do inferno estão sendo estilhaçados agora, no poder da unção e autoridade no nome de Jesus. Eu convido a igreja para a guerra essa noite. Só tem soldado aqui dentro, ninguém é zero à esquerda. Só fica de fora da guerra quem quer. Quem já aceita a derrota, fica quieto, calado do teu jeito. Mas quem quer guerrear, eu lhe convido por 1 minuto: orar, clamar, marchar, gritar, profetizar, adorar, falar em línguas, qualquer coisa. Mas é momento de guerra. Eu já estou vendo gente de joelho dobrado orando aqui na frente. Tem gente marchando ali na esquerda. Tem gente chorando ali na escada. Tem gente, olha lá. Tem gente abraçada ali, olha lá. Tem gente guerreando, olha lá. Olha lá. Até o Senhor venha, até que o Senhor venha, até que o Senhor, a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, aviva a luz. Ih, Deus pegou a pastora aqui no altar, ó. Deus está renovando até a pastora ali, ó. Calau a terrentria, do remitri de quetuia. Eu quero fazer uma pergunta essa noite. Antes de eu orar e devolver o microfone, eu quero perguntar se tem alguém que queira receber a maior libertação que nós podemos, que é a presença de Jesus. Será que há alguém aqui dentro essa noite que queira aceitar Jesus, reconhecer Jesus como seu único suficiente Salvador? O momento é agora, a oportunidade está aberta. Cadê a primeira vida para Jesus? Estou devolvendo o microfone em 1 minuto. Será que há alguém para Jesus aqui dentro que queira reatar a sua aliança com o Mestre? Manifeste-se agora ou espere o próximo culto. Cadê a primeira vida para Jesus? Vem correndo para o altar, vem. Vem correndo para o altar. Uma irmã de oração, vem dar um abraço nela aqui. Cadê a segunda pessoa para Jesus aqui dentro? Estou lhe aguardando no altar agora. Olá, catal arrementria. Esse varão de guerra quer entrar na sua peleja. Estou lhe esperando. Tome a coragem dessa jovem essa noite. Pregador, estou com vergonha. Está com vergonha? A guerra é sua ou de quem está te olhando aqui dentro essa noite? Quebra a vergonha, porque tu sabe que está em guerra. Vem pro altar que Jesus quer entrar na tua peleja. Está aqui a segunda vida para Jesus. Está vindo a terceira aqui no altar. Eu estou esperando a quarta aqui na frente. Cataua relentro remitria. Jomata cataua relentria. Quarta vida para Jesus, cadê? Pregador, eu não estou pronto. Eu não estou pronta para aceitar Jesus. Nem eu estou pronto, minha filha. Jesus me prepara todo dia. Não espera ficar pronta para vir. Vem que Ele te prepara, né, pastora? Eu estou te esperando aqui na frente. Tu sabe que a guerra está travada na tua casa. Tem que mergulhar por inteira no rio para Jesus entrar. Cadê a quarta pessoa para Jesus? Eu lhe aguardo aqui na frente agora. Estou devolvendo o microfone em 10 segundos.
Será que há uma quarta vida para Jesus? Será que há? Que Deus possa lhes abençoar em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Demais, Jesus. Oh, aleluia. Lá vem mais uma. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, segui-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos a enterrar os seus próprios mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Pode tomar o vosso assento, que Deus lhes abençoe. Glória a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Jesus está sendo confrontado com 3 narrativas de histórias diferentes acerca da caminhada cristã. A verdade é que essas 3 narrativas ganham sentido dentro desse texto nas respostas que Jesus lhes dá. A primeira, Jesus solicita um sacrifício daqueles que expõem a narrativa, e o sacrifício é pessoal. O segundo sacrifício que Jesus solicita é um sacrifício coletivo. E o terceiro sacrifício a qual Jesus pede é um sacrifício total, para aqueles que desejam seguir a caminhada em Jesus. Então ganha sentido nessa palavra o fato de que muitos são chamados, mas de fato poucos são escolhidos. E não sou eu que estou dizendo isso de mim mesmo. A própria Bíblia expõe vários exemplos disso que eu estou falando. A própria ideia, pastor Ricardo, em Jeremias capítulo 18, do vaso dentro da olaria. Todos sabem que vaso vem de barro, mas os irmãos também devem saber que nem todo barro serve para ser vaso. Então todo vaso é formado de barro, mas nem todo barro é um vaso. Vocês também vão lembrar na nação de Israel acerca dos levitas e dos sacerdotes, onde todo sacerdote era um levita, mas nem todo levita se tornava um sacerdote. Os irmãos também sabem muito bem que todas as pessoas que estão na face da terra vieram pela exposição e inspiração da criação de Deus, pastor Daniel, mas nem todas são filhas de Deus. A própria Bíblia diz que existem algumas que são filhas de Belial, filhas do mal. Então os irmãos percebam que nem todos que possuem chamada de fato são escolhidos para exercer a tal chamada, porque são confrontados, e todos nós somos, com os sacrifícios que Jesus pede. E nesses 3 níveis de sacrifícios, o primeiro nível, no versículo 57 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, Jesus é confrontado com a seguinte narrativa: Senhor, eu te seguirei aonde quer que você for. Observe, os irmãos, que Jesus não convocou esse rapaz, nem chamou ele. Foi ele que se apresentou diante de Jesus e disse: eu quero ir, eu quero lhe seguir. Mas talvez a coisa mais difícil que exista seja lidar com pessoas que possuam a visão errada do que é o Evangelho e do que é a chamada de Cristo. Jesus, observando a visão que ele possuía do Evangelho, tratou de esclarecer o que era a caminhada para esse rapaz. Rapaz, eu vou expor para você o que é me seguir. Você quer me seguir mesmo? Você quer me servir? Você quer ser meu discípulo? Você quer pregar a palavra? Você quer cantar hinos? Você quer fazer parte do ministério? Então vou falar para você o que é ser meu discípulo. Até os lobos têm lugar para deitar, até os pássaros têm seus ninhos, mas eu, que vou ser seu mestre, não tenho nem lugar para repousar a minha cabeça.
está preparado, porque eu que sou mestre, tenho nem onde deitar minha cabeça, quanto mais aqueles que me seguem, quanto mais aqueles que são meus discípulos. Por isso o próprio Jesus abre um parêntese dizendo certa feita, meu amigo, e ele vai esclarecer dizendo que se o perseguiram, quanto mais perseguiriam aqueles que o seguem, preparando aqueles que o queriam seguir, pastor Betinho, para a caminhada que é difícil ser cristão, não é fácil servir ao nosso Deus. Mas acreditamos que nesse verso 57, meus irmãos e minhas irmãs, a narrativa de alguém que se expõe a Jesus, era de alguém que estava interessado no que Jesus poderia dar, e não pelo que Jesus era. Eu sei que vai ficar complicado o que eu vou falar agora. Existem alguns estudiosos, alguns teólogos, estamos aqui no meio de muitos estudiosos na Bíblia, que acreditam que esse rapaz que se expõe no verso 57, era o próprio Judas se achegando a Jesus e pedindo para seguir Jesus. Porque na visão de Judas, e que fique bem claro, isso é uma linha teológica, alguns acreditam, outros têm um pensamento diferente. Mas se esse rapaz é Judas, a visão de Judas, pastor Ricardo, é a seguinte: eu vou chegar até Jesus, porque Jesus é rei, Jesus é filho de Deus, e sendo rei possui um reino, e se possui um reino, possui riquezas. E se possui riquezas, eu serei seu tesoureiro. E se eu for ser tesoureiro, eu vou cuidar das riquezas. E cuidando das riquezas, eu posso ter acesso a tudo que ele pode me dar. Jesus discerniu que Judas queria estar com ele não pelo que ele era, mas pelo que Jesus poderia lhe dar. E já foi abrindo o leque da revelação do que é o reino. Rapaz, você está vindo até mim pelo que eu posso lhe dar. Então fique ciente que o meu reino não é dessa terra. O meu reino é do alto. Existirão vezes que a porta estará trancada. Existirão vezes que lhe faltará dinheiro. Existirão vezes que vai faltar saúde. Vai faltar paz no meio da família. Vai faltar paz no meio da parentela. Vai faltar paz com aqueles que o rodeiam. Mas tenho certeza que como reino que eu possuo não é da terra e é do alto, as coisas do alto nunca lhes faltarão. A porta está trancada, mas tem a glória de Deus para vocês. Está faltando dinheiro, mas nunca vai faltar a presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Oh, aleluia. Oh, senti Jesus aqui. Por isso o primeiro sacrifício que Jesus pede é um sacrifício pessoal. Porque sejamos sinceros, irmãos, quantas das vezes nós não sacrificamos aquilo que possuíamos pela obra do nosso Deus e pela presença do nosso Senhor? Quantas vezes Jesus não chegou para você e disse: larga a mão disso para me servir, abre mão daquilo para estar na caminhada. Eu abro novamente um parênteses. E pastor Leonardo, é engraçado nós pensarmos, quando Jesus olha para os discípulos naquela tempestade, e os irmãos vão lembrar muito bem do Evangelho de Mateus, aonde Jesus está entrando dentro do barco, e a palavra diz que os discípulos o seguiram. Então percebam os irmãos que na primeira tempestade, Jesus não convocou ninguém. Eram os discípulos que viram ele entrando no barco e entraram atrás dele. Jesus não chamou ninguém, não convocou ninguém, não deu chamada para ninguém. Veio quem quis, levantou a mão quem quis, aceitou quem quis, se envolveu quem quis. Mas na segunda tempestade, Jesus olha para os discípulos e diz assim: entra no barco. Agora Jesus não está pedindo, agora Jesus não dá opção de escolha. Na primeira vem quem quer, e na segunda Jesus manda: estou mandando, entra. Não estou perguntando se vocês querem, eu estou mandando vocês entrarem, entra. Jesus entra por quê? Na primeira experiência já foi terrível, na primeira já teve vento, na primeira já teve tempestade. E eu sei que esse negócio de atravessar em barco sempre acaba em tempestade. Imagine Jesus com carinho olhando para eles e dizendo: vocês são meus discípulos ou não? Somos. Pois é, eu não estou pedindo, eu estou mandando. E os compeliu, e os ordenou, e os obrigou. Entra, sabendo ou não que há tempestade. Mas sabe qual é a palavra que ele libera após a ordenança de entra? Atravessai. Não importa o que aconteça no meio do mar, não importa o nível da tempestade que se levante, ele já liberou uma palavra: atravesse.
Então não importa a dificuldade no meio do caminho, não tira o olho do objetivo, que é chegar do outro lado. O Manaua se relentria, a nube de Cataua. Quem tira o olho do objetivo acaba perdendo a ordenança que Jesus passou. Porque Jesus nunca lhes disse que haveria tempestades, mas Jesus lhes garantiu: vocês chegam do outro lado. Jesus nunca liberou a palavra de que haveria dificuldades, mas a garantia de Jesus não foi que não haveria dificuldade. A garantia de Jesus foi: do outro lado vocês chegam, com vento ou sem vento, com tempestade ou sem tempestade, com dificuldade ou sem dificuldade. Do outro lado vocês vão chegar, porque a palavra de Jesus já foi liberada. Filhos de Deus, príncipes e princesas, que entendamos essa noite, debaixo desse temor espiritual, não somos cheios por causa de nós mesmos. Médico não estuda para curar a si mesmo, estuda para curar outros. Policial não tem um fuzil para guardar a si mesmo, tem fuzil para guardar outros. Assim como o crente não é cheio para ele mesmo, é cheio para levantar outros. Um professor não estuda para ensinar a ele mesmo, estuda para ensinar o aluno. Assim como todo profeta não prega só para si mesmo, todo sacerdote não ministra só para si mesmo. Quem é cheio não é cheio para si mesmo. Quem recebe não recebe só para pular aqui dentro. Quem tem não tem só para dar glória e dizer que tem. Quem tem para levantar quem está caído lá fora. E se isso é um congresso missionário, sejam cheios do Espírito, para nós fazermos missões aqui no estado do Espírito Santo. Meus amados irmãos, não somos cheios por causa de nós mesmos. Quem tem por causa de outros. Mas quem tem é enviado. Não é enviado despreparado. Jesus sempre vai preparar, sempre vai encher, para depois você poder ajudar quem está chorando. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 1. Jesus libera sobre os discípulos poder e autoridade. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Jesus libera o Espírito sobre eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito. Já possuíam o Espírito, mas foram cheios, transbordados no capítulo 2. Pregador, por que é que você está falando isso? Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus abre a boca com toda a autoridade e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Revestidos de quê, evangelista Jonathan? De poder. Porque quem quer levantar caídos precisa ter poder, unção, Espírito e autoridade. Olhe para mim. Não se dá vida para outra vida se eu não possuo vida na minha própria vida. Falei, vou falar de novo. Não dá para eu entregar vida a outras vidas se eu não possuo vida na minha própria vida. A vida tem que partir daqui, tem que transbordar daqui, para depois alcançar outras vidas. Então não dá para ganhar alma vazio, não dá para pregar vazio. Eu vou melhorar o que eu falei. Até dá para pregar vazio, até dá para cantar vazio, só não dá para gerar vida vazio. Só não dá para gerar vida pregando sem poder, autoridade, espírito e unção.
Tu até prega, gerar vida é outra história. Tu até canta, levantar vida é outra história. Tu até ministra, levantar vidas é outra história. Por isso Jesus não envia ninguém despreparado. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, ele reúne os discípulos, para o Espírito encher os discípulos, para depois os discípulos, cheios do Espírito, poder virar o mundo de cabeça para baixo. Eu vou ser bem tranquilo.